É isso, minha gente. Olha só. A gente tá falando aqui de juntar dinheiro, né? Se ainda dá tempo, se não dá, mesmo que mínimo. Hoje é dia de coluna de educação financeira com Samuel Barbie. Mundos e Fundos com Samuel Barbie. Samuca, boa tarde pra você, meu querido. Opa, muito boa tarde. Tudo bem, pessoal? Beleza. Ô, Samuca, hoje a gente está falando aqui no programa, no Radiocast, sobre resoluções de ano novo. Se a galera até agora, no meio do ano, cumpriu ou não. Eu, por exemplo, me prometi esse ano a começar a juntar um dinheirinho. E eu tenho cumprido essa meta, tá? Ainda não é uma meta para investir na Bolsa de Valores nos Estados Unidos americanos nem nada, mas é uma forma de começar o ano, né, de um jeito legal. A gente queria saber se ainda dá tempo para quem quer investir, para quem quer juntar. Ainda dá para começar o nosso novo ano no segundo semestre dessa forma. Ô, Fernandinha, sempre é tempo de investir, sempre é tempo de poupar. Isso é muito mais, né, do que só uma resolução, é uma coisa que tem que ser parte da nossa vida, né, de toda a nossa trajetória de vida, seja o momento que a gente tiver. Então, realmente dá tempo de poupar e dá tempo de investir, inclusive na bolsa, Fernandinha. Tá bom, Samuca. Na hora que eu achar que eu tenho uma quantidade digna que não vai envergonhar a Bolsa de Valores, eu te procuro, você me ajuda, ok? Com certeza, mas pode ficar tranquila que tem para todos os gostos, tipos e bolsos, tá? E tem uma coincidência também, Samuca, que agora há pouco o Felipe, que é o astrólogo, nosso astrólogo, né, que faz a previsão do céu da semana, falando, né, Ale, que agora em julho o foco vai ser muito dinheiro. Que é para as pessoas ficarem atentas aí em que elas vão investir, que é para ficarem bem atentas com a história do dinheiro, a configuração astral aí. Elas têm que ficar bem, todo mundo tem que ficar bem atento a isso. E coincidiu, né? Gente, o Felipe é sensacional e ele acerta todas as previsões. Esse momento é isso mesmo, pessoal. A gente passa, principalmente período eleitoral, período de tempestades, né, econômicas, como esses momentos, às vezes, né, que a gente está sofrendo agora, de guerra na Ucrânia, etc. e tal. A gente tem momentos ali de impacto, tanto na demanda quanto na oferta, e tudo isso gera outros impactos nos nossos investimentos, no nosso bolso. Mas uma coisa eu acho importante, sabe? Eu queria falar sobre essa questão de poupar ou investir esse ano. Eu tô seguindo muito o Ale nas redes sociais, eu fico acompanhando lá que ele tá voltando a correr. E aí, pessoal, acho que isso é muito importante, é uma analogia muito legal. Eu mesmo, Ale, eu tô precisando voltar, mas eu tô dando ainda os meus gambés, assim, sabe? Voltar é complicado, é mais difícil que começar. Exato, e para começar, cara, é essencial, tipo assim, você não consegue, né, sei lá, eu tô há 2 anos, por exemplo, parado em relação à corrida, né, de maratona, etc e tal. Eu sei, cara, que eu não posso voltar amanhã e virar e falar assim, vou correr uma maratona, não tem como, né? Então, se você quer voltar a correr e você está passando por isso, você precisa do quê? De um planejamento, você precisa reforçar, fazer um reforço muscular, você precisa, né, treinar ali quase todos os dias, seja para reforço muscular ou seja correndo mesmo, e aí você vai, né, ampliando a sua capacidade de realizar essa corrida e de melhorar seus índices, né? Então, como que isso se reflete na questão da nossa poupança ou do nosso investimento? Eu acho que tudo começa com um plano. Você não pode ficar sem um plano. E esse planejamento, eu acho que a gente precisa responder sempre 3 perguntas lá no início do ano, mas se você não fez no início do ano, não tem problema. A gente pode responder essas perguntas agora e montar um planejamento e metas, né, para a gente atingir os objetivos que a gente quer. Então, olha só, eu sempre me faço 3 perguntas, tá, gente, em relação a isso. A primeira pergunta, que vai direcionar todo o meu planejamento do ano, para eu conseguir enquadrar, né, a poupança e o investimento, muita gente tem sempre essa questão, né? Tipo assim, eu tento poupar, eu tento investir, mas nunca sobra dinheiro. Eu acho que esse é exatamente o primeiro ponto. A gente tem que entender que você precisa primeiro tirar o dinheiro do investimento e depois viver com o resto que sobra, porque aí você está se planejando para viver. E aí, nesse planejamento, a gente tem 3 aspectos ou 3 perguntas que a gente tem que responder.
A primeira delas é o que te inspira profundamente, tá? E aí eu respondo, de certa forma, para mim mesmo, né? Eu falo assim, olha, eu penso que investimento é uma ponte para a melhoria da qualidade de vida. Então eu carrego também valores de que uma vida simples, mas com riqueza, reduzindo consumo, atribuindo valores para o que realmente importa, é o que eu quero viver. Então, o que importa para mim? Relacionamentos sólidos, viajar, gastronomia, experiência de vida. Eu vou nivelar e vou escrever cada uma dessas coisas que me inspira. E tudo o que me inspira deve estar nas minhas metas de vida. Olha só, vocês já pararam para pensar no que te inspira? E vocês, eu acho que vocês dois, né, Fernandinha e Ale, com certeza trabalham com comunicação. Eu acho que comunicação é uma coisa que inspira vocês, né? Sim, com certeza. O nosso trabalho é um trabalho muito... Eu gosto. Eu acho que isso aí ajuda bem. Legal. E tem uma segunda pergunta que a gente tem que responder, que é qual é o meu talento especial? Então, eu tento responder essa pergunta para mim mesmo. Falar assim, olha, o que eu acho que eu tenho como talento? Às vezes eu percebo que eu tenho um talento, por exemplo, para ensino, para comunicação. Então, eu deveria investir nisso, né? Como que eu posso atribuir as minhas metas a coisas que estão associadas ao meu talento especial, ao meu talento como pessoa. Então, assim, quando eu venho aqui para o Radiocast, venho falar com vocês, eu venho colocar uma coluna semanal, de certa forma eu estou tentando exercer um pouco disso que eu considero como meu talento. E vocês também fazem isso todos os dias, conduzindo esse programa fantástico para a gente, né? Sim, Samuca. Terceiro tópico é o que atende uma necessidade importante do mundo. Então, a gente tem que compreender aquilo que o nosso talento e aquilo que a gente gosta de fazer contribui com as pessoas que estão ao redor da gente. Então, a gente tem que perceber, olha, eu, por exemplo, eu tenho algum conhecimento em economia, em finanças, em investimentos, e eu vejo que isso é útil para transformar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, também tenho que ter essa questão dentro das minhas metas. Respondendo esses 3 questionamentos, aí você passa e constrói as suas metas pessoais. Então, essas metas eu tenho aqui no meu celular, né? Eu carrego aqui no meu celular e todos os meses eu acompanho cada uma dessas metas. Essas metas têm 5 aspectos que elas têm que servir. Elas têm que ser específicas, é o que a gente chama de SMART. Específico, atingível, mensurável, relevante e temporal. Então, a gente está falando das metas do pessoal e você vê que muitas metas são tipo assim, eu quero reduzir o quanto que eu vou beber. Mas a meta tem que ter um quantitativo, senão você não consegue medir exatamente, né? Então, aquele negócio dos 6 meses, né? Adorei esse comentário. Vai dividindo. Isso. Então, você tem que ter metas muito específicas. Por exemplo, eu vou dividindo em metas, por exemplo, meta de trabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever 40 colunas de educação financeira e colocar lá na 98 Live. Eu tenho que participar do Radiocast semanalmente. Eu tenho que escrever um livro, ou eu tenho que lançar um curso sobre o tema de finanças. E aí eu tenho que atribuir os tempos para cada uma dessas metas que eu colocar. E isso é muito importante. Outra coisa, meta familiar. Eu tenho metas, por exemplo, relacionadas à viagem. Então, tiro lá minha mini aposentadoria todos os anos, viajo ali por 30, 40 dias. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, isso é uma meta que a gente tem que colocar e tem que seguir essa meta. Meta de saúde. Como é que é? Você vai fazer exercício físico, você vai, né, batalhar ali para ter um físico melhor? Como é que é? Eu tenho que ir 200 vezes na academia ao longo do ano, entendeu? Então, você precisa ter tudo isso muito traçado. E em relação a financeiras, né? Eu acho que a meta que a gente tem que ter é logo de partida falar o seguinte, olha, quando cair o meu salário, eu já vou tirar, por exemplo, 10% ou 5%, aquilo que couber na sua realidade, mas eu vou tirar esses 5% e vou começar a investir. Comece a investir num pequeno investimento. Daqui a pouco você já juntou ali a reserva de emergência. Quando juntou a reserva de emergência, você vai passar para investimentos mais avançados. E isso só pode ser feito com aquele treinamento do dia a dia, Fernandinha Ale. Então, se eu quero correr uma maratona, eu preciso todos os dias treinar para conseguir chegar na reta final, cruzar a linha de chegada. Tá certo, Samuca. Adorei essas dicas para o nosso começo de ano. Começo de meio ano. Começo de meio de ano. Ainda dá tempo, galera. Bora lá. Bora fazer as nossas metas. Um beijo pra você, Samuca. Até semana que vem. Falou, pessoal. Até semana que vem. Valeu, obrigada.